Essa manhã eu gostaria de convidar você a observar a história de uma mulher chamada Ana. E eu quero convidar você a abrir sua Bíblia no livro de 1 Samuel. 1 Samuel, capítulo 1, a partir do versículo 9. Às vezes nós pensamos que a ação de Deus por meio do seu povo, por meio da sua igreja, só teve como protagonistas ali homens, mas não. Nós vemos que a história bíblica nos mostra que muitas mulheres foram usadas por Deus num sentido literal de serem instrumentos de Deus em determinadas épocas. Isso destaca que Deus, quando olha do alto e quer assim cumprir os seus propósitos, Ele usa tanto a homens como a mulheres e faz com que a glória, o poder sejam manifestados e manifestadas através dessas pessoas. Logicamente que nós entendemos que essas mulheres, elas estavam ao pé do Senhor. Elas estavam sempre buscando entender a vontade de Deus para as suas vidas. Vontade essa que é boa, perfeita e agradável. Vontade essa que nos tira do nosso trono e permite que o próprio Senhor se assente no trono que é de direito, que é ali de poder dele. E Ana é uma história bíblica a qual nos chama muita atenção, partindo dos pressupostos da sua dificuldade, partindo dos pressupostos da sua luta, da sua oração e da sua persistência. Então eu gostaria que você observasse nessa manhã justamente os exemplos que Ana nos dá como uma mulher que confiou em Deus, foi temente a Deus, acreditou que coisas extraordinárias iriam acontecer. E o texto bíblico nos fala o seguinte: então Ana se levantou depois que comeram e beberam em Siló, e Eli, sacerdote, estava assentado numa cadeira junto a um pilar do templo do Senhor. Ela, pois, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. E fez um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva não te esqueceres, mas a tua serva deres um filho homem ao Senhor, o darei todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Sucedeu que, perseverando ela em orar perante o Senhor, Eli observou a sua boca. Porquanto Ana no seu coração falava, só se moviam os seus lábios, porém não ouvia a sua voz. Pelo que Eli a teve por embriagada. E disse-lhe Eli: até quando entrarás tu embriagada? Aparta-te de ti o teu vinho. Porém Ana respondeu: não, Senhor meu, eu sou uma mulher atribulada de espírito, nem vinho nem bebida forte tenho bebido, porém tenho derramado a minha alma perante o Senhor. Não tenhas, pois, a tua serva por filha de Belial, porque da multidão dos meus cuidados e do meu desgosto tenho falado até agora. Então respondeu Eli: vá em paz, e o Deus de Israel te conceda a petição que lhe fizesse. E disse ela: ache a tua serva graça aos teus olhos. Assim a mulher foi o seu caminho, comeu, o seu semblante já não era triste. Levantaram-se de madrugada, adoraram perante o Senhor, e voltaram, e chegaram à sua casa em Ramá. E Eucana conheceu a Ana, sua mulher, e o Senhor se lembrou dela. Meus amados, essa história, ela se entrelaça muito com as nossas histórias. Ela tem muito a ver com esse tom sobrenatural de Deus em fazer com que impossibilidades humanas se tornem possibilidades. Eu não sei quais impossibilidades na tua vida já se tornaram possibilidades, ou quais ainda estão por acontecer. Mas algo que, de forma resumida, eu posso entender aqui, é que Deus, Ele atenta para aquilo que passa nos nossos corações. Deus, Ele observa.
Deus, dentro da sua pessoalidade, do seu relacionamento, Ele observa, Ele sabe qual tem sido as intenções do nosso coração, o que tem nos atribulado. É interessante porque aqui Ana, ela não utiliza meias palavras, ela simplesmente diz: meu coração está atribulado, eu tenho tido desgostos ao longo da vida, tenho passado por dificuldades. Talvez se fôssemos nós, usaríamos outras palavras, até mesmo para esconder um pouco da nossa angústia, né? Às vezes nós estamos com problemas tais no coração e nós usamos algumas palavras que meio trazem ali um reflexo de que o problema não é tão problema assim, mas Ana simplesmente abre o coração e fala abertamente. E havia um motivo pelo qual Ana ali orava, havia um motivo pelo qual Ana também se sentia desgostosa pelos muitos ataques que aconteciam, e a história bíblica nos mostra acerca disso. Fala o motivo da oração de Ana. Ana, ela orava ao Senhor para que pudesse ter um filho, e a sua oração foi uma oração específica, um filho homem. Eucana, seu esposo, ele ali diante de uma configuração das famílias do Oriente, casado com Ana, o texto bíblico fala que Eucana amava a Ana mais do que as outras mulheres que faziam parte de sua família, e entendamos bem que isso estava dentro de uma esfera ali do Oriente, dos tempos passados, e numa forma de suscitar ali descendência, honra para a família. Eucana, ele tem ali uma outra mulher chamada Penina, no qual essa mulher gera filhos para Eucana, porém Ana, aquela mulher a qual ele amava e a quem ali tinha um grande desejo no coração, não gerava filhos. Essa é uma dura realidade. Uma dura realidade conviver com impossibilidades que independem de nós, independem da nossa atitude, da nossa ação. A gente vê que aqui, o texto bíblico nos mostra que Ana, ela tinha suas lutas e dificuldades, e foi o próprio Senhor que havia fechado ali a sua madre para que ela não concebesse filhos. Então nós vemos que existem situações aonde ali não necessariamente são marcadas por conta do pecado, mas eram situações previstas por Deus, porque em realidades assim, nos dias de Ana, a observação que se fazia a ela era que ela estava em pecado, era que ela estava fazendo coisas erradas, era que o seu coração estava distante de Deus, e por isso Deus não permitia que ela ali pudesse gerar filhos. Logicamente que nós entendemos que a expressão do pecado gera consequências, gera dores, gera prejuízos, mas nem todos os nãos que nós recebemos é em virtude de resultados de escolhas erradas que fazemos. Guarde isso com você. Existem algumas impossibilidades que são fomentadas na nossa realidade humana, mas que numa realidade espiritual elas são revertidas para a glória de Deus. E aqui nós vemos que Ana, ela orava a Deus, diante de uma observação, aonde ali na sua família, outras mulheres tinham filhos, esferas de descendência, de ramos, ali estavam sendo vistos, mas Ana não podia ter essa alegria junto ali ao seu esposo. Mas por outro lado, nós vemos que as inquietações do coração de Ana e os desgostos ali existentes no seu coração eram previstos também, porque havia uma mulher com um espírito atribulado que atribulava a Ana. O nome dela era Penina. E a palavra de Deus nos mostra, e nas entrelinhas nós podemos utilizar da nossa imaginação, que Penina, ela atormentava a Ana dizendo: eu dei filhos a Eucana e você não deu, eu tenho filhos, eu tenho descendência, eu tenho herança, eu tenho possibilidades de gerar ao momento que eu quero e você não. E isso certamente trazia dor ao coração de Ana, porque era algo que estava aquém das suas possibilidades, aquém do seu querer, aquém da sua decisão.
Diante disso, nós vemos que as angústias provocadas no coração daquela mulher eram totalmente compreensivas, porque havia uma espécie ali de espinho na carne dela, que dia e noite lançava em seu rosto, dizendo acerca das suas impossibilidades, daquilo que ela não conseguia, e daquilo que para Ana tinha muito valor, muito valor. É interessante porque determinadas esferas nos mostram que talvez aquilo que para alguns é totalmente comum, para outros é algo que tem grande valor. Talvez para Penina ter filhos era algo comum, talvez ali fazia parte dos seus murmúrios e lamentações por ter que cuidar de muitas crianças, mas no coração de Ana era um desejo que brotava no seu coração e ela ansiava por aquilo dia e noite. A palavra nos mostra que em determinado momento Eucana, Ana foram até Siló para fazer o sacrifício, e isso estava dentro de uma realidade do contexto judaico, aonde eles iam de ano em ano oferecer os seus sacrifícios, e ali, ao ir até Siló, após oferecer os sacrifícios, após dar a parte que era devida aos sacerdotes, após consumir a parte que era devida a eles, ali Ana, ela se reserva a um determinado lugar do templo, e nós podemos imaginar talvez um espaço como esse, e Ana poderia sentar em qualquer banco aqui, mas ela vai num cantinho, escondida, e ali ela começa a dialogar com Deus e colocar diante de Deus as coisas do seu coração. E nisso nós encontramos algo que tem muito a ver com as virtudes desta mulher, que é justamente a sinceridade. E eu acredito que isso faz com que Deus observe a ela e dê atenção ao que ela está falando, porque havia ali sinceridade no seu coração. E ela começa no seu coração a colocar diante de Deus todas as suas lutas, todas as suas dificuldades, o seu desejo, a sua oração. E eu acredito que diante de tudo isso, a palavra nos mostra, Ana começa inclusive a fazer votos: Senhor, se o Senhor me der um filho homem, sobre sua cabeça não passará navalha, ele não beberá bebidas fortes, ele será consagrado ao Senhor, ele será entregue ao Senhor. E Ana mostra inclusive intenções futuras que já estavam previstas no seu coração, à medida que a resposta da sua oração acontecesse. E aí, meus amados, nós vemos em primeiro lugar a sinceridade dessa mulher. Ela foi sincera, ela não utilizou meias palavras, ela não colocou diante de Deus, talvez, palavras manipuladas que pudessem mantê-la de pé ou forte o bastante. E existe algo na nossa cultura que tenta nos tornar indestrutíveis, meio que nos robotizar, aonde é errado chorar, aonde é errado expor as nossas fragilidades. A nossa cultura nos ensina assim. Me lembro que certa vez eu estava num sepultamento, e ali, uma pessoa muito querida ali, a mãe, sendo velada, e ele falando: eu preciso me fazer forte, eu preciso ficar forte, eu não posso chorar. Eu falei: para com isso, você é humano. Você está perdendo é a sua mãe, não é qualquer pessoa, é a sua mãe que você tanto ama. Chora, não tenha medo. Mas a nossa cultura nos ensina isso. Às vezes, dentro dos nossos lares, as crianças desde pequenos são ensinadas: homem não chora. Você precisa ser forte, menina, porque o mundo lá fora é difícil demais. Então, engole esse choro, levanta a cabeça e continua. Meus amados, mas existe um lado da sensibilidade, da humanidade, que não pode ser descartada, e esse lado é um lado que é quisto, é querido por Deus. Deus, Ele ouve a intenção do nosso coração, e eu acredito que nós temos que ser sinceros o bastante, para, assim como Ana, colocar diante de Deus, de fato, aquilo que passa no nosso coração. Ana, ela disse: olha, Senhor, eu estou triste, eu estou angustiada, a minha alma está amarga diante de tudo isso que tem acontecido. Senhor, a minha vida tem sido um caco, tem sido um fiasco. Tem uma mulher doida que fica apontando para mim, falando um monte de coisa. Tem situações ao meu redor
que apontam para mim dizendo que eu estou errada, que eu estou em pecado e por isso eu não posso dar um filho ao meu esposo. Tem o meu próprio coração, que dia e noite fica apontando para mim e dizendo que há problemas. E diante disso, nós vemos que Ana, ela agiu com sinceridade. Ela chorou, ela se humilhou diante do Senhor. O seu coração, como é colocado aqui na minha versão, ele foi derramado diante do Senhor. É interessante essa expressão do coração derramado, porque diante das ofertas, dos sacrifícios, havia uma determinada oferta, que era chamada oferta de libação, aonde ali as pessoas elas ofereciam elementos líquidos que eram oferecidos em sacrifício, e ali eles derramavam tudo que tinha, eles entregavam tudo que tinha, e Ana está falando, olha, eu derramo o meu coração diante do Senhor, eu me esvazio totalmente, eu coloco diante do Senhor aquilo que tem sido o que tem consumido os meus dias, para que o Senhor possa assim dar a devida atenção. Vemos que as provocações geradas por Penina a Ana destacaram as fraquezas dela, mas também as suas fortalezas. E falamos a princípio da sinceridade, mas é interessante porque, como seres humanos, homens, mulheres de Deus, vocês, mulheres de Deus, aqui Ana, diante das provocações que eram geradas a ela, foi destacado diante daquela mulher algumas fraquezas que ela tinha, como também foi destacado algumas fortalezas. A fraqueza que nós vemos, que ela tinha e que foi preciso ser trabalhado, Ana, ela dava ouvidos às críticas que vinham através de Penina a ela. É interessante porque se há alguém que critica, e esse alguém sempre lança mais críticas, é porque tem alguém ouvindo. Ana, ela provavelmente era uma mulher desse tipo que dava ouvido, atenção, atenta às críticas de Penina, e isso demonstrou uma fraqueza dela. Essa era a fraqueza de Ana. Assim como você mulher, você homem que está aqui nesta manhã, tem suas fraquezas também. O problema não é ter fraquezas, o problema é deixar que essas fraquezas dominem nossas vidas. E em um determinado momento, Ana teve que tomar uma decisão de mudar o curso e não dar mais atenção às acusações daquela mulher, para que ela pudesse com sinceridade chegar diante de Deus. E eu acredito até que uma forma dela entrar no templo e ficar no lugar ali meio que escondida, era justamente para que aquela mulher não visse ela e não continuasse a jogar acusações a ela. Ou talvez a figura dela estivesse na mente de Ana, causando bloqueios, barreiras. Mas ao contrário, aquelas fraquezas que até então ela tinha, ela reconhece e ela entende que dar ouvidos a essas críticas não contribuiriam para aquilo que era a intenção do seu coração. É interessante porque a vida nos reserva isso. É bacana sermos elogiados, mas as críticas chegam também. Por melhor que seja o teu trabalho, por melhor que seja a sua intenção em casa, por melhor que seja o seu trato com seu marido, por melhor que seja o seu trato com a sua esposa, com seus filhos, vai chegar as críticas. Chegarão críticas justas, chegarão críticas injustas. E o nosso coração, ele por vezes não lida bem com estas coisas. Nós podemos tomar a decisão de interiorizar aquilo e fazer daquilo verdade para a nossa vida, mas nós podemos fechar as janelas e não dar atenção. Me lembro de certa vez, termos uma realidade aonde na escola, assim, colegas de escola e muito novo, haviam chacotas, brincadeiras, que às vezes atacam todas as crianças e me atacavam também.
E eu me lembro que numa dessas vezes, eu cheguei em casa meio triste e tal, e fui conversar com a minha mãe, com meu pai sobre isso, e eles perceberam, e eles falaram da seguinte forma: olha, quando eles criticarem, falar mal de você, não dá atenção, não dá atenção, porque se você não der atenção, eles não vão ter força para continuar as críticas. E foi dito e feito. Pelo menos aquelas críticas deixaram de existir, aqueles problemas deixaram de existir, porque você deixa de dar atenção. Mas as críticas sempre vão vir. Haverá críticas justas, haverão críticas injustas. E aqui nós vemos que Ana, ela era criticada de uma forma injusta por Penina. E ela dá vazão para que as suas fraquezas possam ser trabalhadas. Eu vejo que nos dias de hoje, em pleno século 21, ano de 2022, as mulheres também precisam entender que existem fraquezas dentro delas, e essas fraquezas precisam ser colocadas aos pés do Senhor Jesus. Mas não somente as fraquezas. Nós vemos que Ana, ela tem o destaque das suas fortalezas. Veja, até então ela não tinha ainda o que ela tanto esperava. Mas em meio ao processo, as fortalezas são destacadas. E que fortaleza é essa? Ana, ela recorre a Deus. Ela entende que somente Deus poderia dar atenção à sua necessidade. Veja que Ana, ela poderia ficar tão somente remoendo das críticas, remoendo do problema e falando: Penina, essa mulher ingrata, injusta, que me acusa, e daí por diante. Mas não, ela bloqueia os seus ouvidos dessas críticas injustas e ela recorre a Deus, e ao recorrer a Deus, ela tem ali o encontro com a sua fortaleza, e a sua fortaleza era o Senhor. Fortaleza essa que ouvia a Ana atentamente. E é interessante, meus amados irmãos, porque diante dessas realidades, Ana, ela não foi compreendida por seu esposo. Diante do que ela falava, ela não foi compreendida por Eucana. Eucana, em determinada passagem aqui, ele diz da seguinte forma: mas não sou eu melhor do que 10 filhos para você, Ana? Ele era meio modesto, né? Ele não entendia que havia necessidades a Ana que ele não poderia completar. E ele tenta ali trazer um efeito de valores, mas ele não compreende o clamor de Ana. O esposo não compreende o clamor de Ana. É interessante também que Ana, ela não foi compreendida pelo sacerdote Eli, que estava ali no exercício da função no templo. Porque quando Eli observa a Ana ali no canto, balbuciando, chorando, o que ele diz para ela? Que legal, Ana, está orando, continua a oração aí. Foi isso que ele disse? Não. O que ele disse para ela? Ana, você está embriagada. Então Ana também não é compreendida pelo sacerdote, mas existe aquele que compreendeu Ana. Deus compreendeu o que Ana estava querendo dizer, com base na sinceridade, com base no relacionamento, com base na expectativa clara de que somente Deus poderia fazer com que aquela criança fosse formada. E nós temos, meus amados irmãos, exemplos disso, que é a realidade do milagre, aonde nossas mãos não chegam, a mão de Deus atinge. Aonde nossa voz não alcança, os ouvidos de Deus está atento para ouvir. Aonde nós não conseguimos palavras para colocar as coisas na devida ordem, o Senhor, Ele manipula situações, momentos, Ele faz com que isso aconteça. E Ele fez isso com Ana. Ele deu a graça de Ana se tornar mãe. Ele deu a graça de que algo fosse não somente fomentado no coração de Ana, mas também no ventre de Ana. Um ventre que, como diz a palavra, estava fechado, estava limitado. Era algo que era motivo de chacota, de desprezo, e Deus tornou tudo aquilo em honra. Deus transformou tudo aquilo em manifestação da sua glória, em manifestação do seu poder, em manifestação da sua presença.
Diante das impossibilidades humanas, diante das incompreensões humanas, Eucana não compreendeu Ana, o sacerdote ele não compreendeu Ana, mas Deus compreendeu. E diante disso, eu vejo que existem algumas coisas que outros que estão à sua volta também não compreendem, mas com base na sinceridade sua diante de Deus, eu quero falar, Deus compreende. Deus compreende, meus amados. Deus compreende, Deus ouve a oração, Deus tem sido prova no nosso meio dos muitos milagres que Ele tem feito. Deus tem sido prova de todas as expressões de milagres e a gente não tem como deixar de falar sobre isso. Lá em casa havia essa impossibilidade também, havia fatos constatados que diziam, vocês não podem, vocês não conseguirão. Foram muitas idas a médicos, foram muitas lágrimas, foram muitas orações, foram muitos clamores, a igreja orando nesse sentido. Mas eu quero dizer, meus amados irmãos, que o Senhor, Ele ouviu, como diz o texto bíblico, Ele atentou para a oração, Ele atentou para o clamor. Não existem impossíveis para Deus, meus amados irmãos. Não existem críticas, chacotas, que podem amortecer o impacto do poder de Deus na vida de pessoas que o buscam com amor e com sinceridade. Ana não teve somente o privilégio de se tornar mãe, mas ela teve o privilégio de ser lembrada como aquela que foi alvo do poder e do milagre do Senhor para todo sempre. Até hoje nós recordamos, até hoje nós fazemos menção. Essa mulher que talvez ela estava no canto, ela pôde se dirigir a Deus, abrir o seu coração e Deus honrou aquela mulher. Diante das incompreensões, diante das críticas, diante das fraquezas, diante das fortalezas, eu quero dizer que o melhor lugar para se estar, o melhor lugar para que possamos vislumbrar o milagre de Deus é estarmos aos pés do Senhor. Porque dele vem a graça, dele vem o poder, dele vem a misericórdia, dele vem as possibilidades. E quando eu digo possibilidades, eu não estou trazendo aqui uma mensagem positivista ou humanista de forma alguma. Eu estou dizendo a realidade porque nós temos sido prova disso. Os momentos em que nós observávamos que nada poderia acontecer, Deus fez com que acontecesse. E eu creio que isso há de acontecer ainda sobre muitas outras casas, sobre muitos outros lares, com muitas outras mulheres, com muitas outras famílias, terem alegria, terem o privilégio de viver isso, da forma de Deus, da forma que Deus assim quer fazer. Ana confiou, Ana acreditou, Ana clamou, Deus ouviu a oração. Porém, algo bem interessante é que o texto bíblico nos mostra que, enquanto Ana esperava Deus responder à oração, Deus ali formava uma nova Ana. É interessante porque no processo em que o milagre está sendo trabalhado, em que as orações estão prestes a serem respondidas, não é um processo instantâneo, não é um processo de cliques rápidos. Enquanto o milagre está sendo fomentado por Deus para que aconteça, Deus estava formando uma nova mulher. E diante disso, eu vejo que Deus estava formando uma nova Ana, porque a partir daquele momento, ela viveria coisas extraordinárias, e a palavra de Deus nos mostra, no capítulo 2, em diante de 1 Samuel, o cântico de Ana, falando que o Senhor fez de uma mulher estéril mãe de filhos, fez dela uma pessoa que pôde gerar outros filhos, mas antes de gerar esses outros filhos, antes mesmo de gerar Samuel,
Ana já estava sendo transformada numa nova mulher, porque Deus já estava fazendo isso na vida dela. E eu acredito que isso, em determinados aspectos, se torna muito maior até do que o ato de Ana se tornar mãe. Antes disso, Deus fez dela uma nova mulher. Porque quando nós observamos o texto e vemos que ali o sacerdote diz àquela mulher: olha, vá em paz, que a tua petição seja concedida, que haja graça aos olhos de Deus aquilo que você pede. Nós vemos que ali o semblante de Ana já não era um semblante triste, já não era mais um semblante caído, mas era um semblante de esperança, era um semblante de confiança, meus amados irmãos. E aí eu digo que podem existir realidades hoje que você ainda não contemplou, que você ainda não experimentou. Existem alguns pedidos de oração que ainda não foram respondidos. Eu quero dizer que até que estes pedidos sejam respondidos, sejam vistos, Deus está trabalhando em nós, para que sejamos uma nova pessoa, à imagem e semelhança dele. A partir de então, Ana já não era mais aquela mulher triste, que lamentava, que chorava pelos cantos, que trazia angústia e rumores no seu coração. Certamente o ouvido dela se designou não mais a ouvir as críticas de Penina, mas a ouvir a doce voz de Deus que dizia: eu sou contigo, Ana. Talvez nesse momento as lágrimas dela se convertiam em alegria por saber que Deus estava dando a ela uma nova perspectiva, uma nova chance, um redirecionamento. E isso mostra que, em meio ao processo que estava para acontecer, Ana estava sendo formada numa nova mulher, para que a partir daí a sua história ficasse cravada de tal forma aonde todos pudessem olhar para trás e lembrar dessa mulher que alcançou o favor imerecido de Deus. E o nome Ana, na sua conjugação, no seu significado, tem a ver com isso: aquela que alcançou benevolência de Deus. Meus amados, minhas irmãs, eu quero dizer para você que corações como Ana são corações que agradam a Deus. Corações que se apresentam em sinceridade diante de Deus. Não precisa ter medo. Não precisa ter vergonha de colocar diante de Deus aquilo que está passando no teu coração. Não precisa ter medo de expor as suas fraquezas. Não precisa ter medo de vivenciar as suas fortalezas. Deus, Ele está atento. Deus faz lembrança. Como é bonito chegarmos na conclusão do versículo 19, que diz: e o Senhor se lembrou de Ana. O Senhor se lembrou de Ana. O Senhor atentou para o clamor de Ana. O Senhor respondeu. E isso é o que o Senhor continua fazendo hoje ainda. O mesmo Deus que fez esse milagre na história de Ana é o Deus que faz os milagres na história das muitas mulheres que estão aqui hoje. O mesmo Deus do passado, o poder que Ele tem, é o mesmo que tem o poder de hoje. A mesma justiça de ontem é a mesma justiça de hoje. O mesmo Deus que estende sua mão compassiva para ajudar o aflito e necessitado do passado, é aquele que faz da mesma forma hoje. Nós mudamos, a geração mudou, os tons do mundo mudaram, mas o nosso Deus continua o mesmo. Então, o meu convite nessa manhã é para olharmos para essa extraordinária história de Ana e atentar para aquilo que Deus pôde fazer na história dessa mulher. A começar, o que Deus fez nela. Antes de tudo, Deus transformou Ana numa nova mulher. Logo depois, nós vemos que Deus, Ele deu ouvidos àquela oração. E o Senhor, acima daqueles que não compreenderam o que Ana estava querendo dizer, o Senhor compreendeu. E é assim que Deus age.
É assim que Deus continua fazendo. É assim que Deus fala ao coração das mulheres, homens, da igreja dele nos dias de hoje. Que Deus abençoe você, mulher. Que Deus continue dando a você um coração de Ana. Que Deus continue dando a você a sinceridade de Ana. Que Deus continue dando a você a confiança de Ana, transformando dos seus dias tristes, da sua amargura, em dias alegres e de contentamento no Senhor. Vamos orar nesse momento? E se de alguma forma a palavra de Deus falou ao teu coração nesta manhã, eu gostaria de orar juntamente com você. Eu convido você a ficar de pé nesta manhã, a fim de que possamos mais uma vez recorrer ao Senhor. Eu quero falar, coloca diante do Senhor aquilo que passa. Deus continua sendo Deus. A ação dele continua sendo a mesma. A forma dele agir continua sendo a mesma. Com poder, com graça, fazendo com que os impossíveis se tornem possíveis. Vamos orar? Amado Deus, querido Pai, bendito seja o nome santo do Senhor. Obrigado por esta manhã. Obrigado por destacar diante de nós a extraordinária história de Ana e fazer com que o nosso coração se encha mais uma vez de esperança. Nem tudo que pedimos, recebemos. Nem tudo que pedimos, necessitamos. Mas existe aquilo que o Senhor, diante do seu entendimento, sabe que necessitamos e precisamos. Assim sendo, clamamos ao Senhor, ó Deus. Faça conosco, com as mulheres aqui nesta manhã, com os homens, assim como o Senhor fez na história de Ana, dando possibilidades, renovando a esperança, reconstruindo-nos, para que não sejamos mais como queremos, ou com aquilo que os outros entendem que precisamos ser, mas que sejamos aqueles que estão alinhados com o que o Senhor quer. Som do nosso coração, corações que nesta manhã choram, confiam, corações que se abrem sinceramente ao Senhor. Que a graça, o poder, a misericórdia seja sobre nós. E que tenhamos, ó Deus, a alegria de também sermos lembrados, de também sermos respondidos pela benevolência, pelo amor e pela graça do Senhor. Que seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Que seja feito o teu querer entre nós. E que tudo isso venha para o nosso bem e para a glória do Senhor. No nome de Jesus, nós oramos e pedimos assim ao Senhor. Amém.